ler. Ah, não sei ler, não ler. Opa, leva. Não, é ruim demais. Lê você. E, ó, ele pôs-se a proclamar, João Batista, né, falando lá pro povo. Depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno nem de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e desceu o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti põe minha afeição. O que você entende disso aqui, Gabriel? O que você entende? Tipo. Não sei, Diego. João Batista. Como assim? O que ele queria falar então? Quer que eu fale um pouco sobre isso? Você vê? Uhum. Aqui, ó. Ele pôs-se a proclamar. No caso, João Batista está falando, né? Mas quem foi João Batista? Pra você entender melhor, bora voltar um pouco passado. Ele era filho de Zacarias e Isabel. Isabel, ela era estéril, né? Ela não poderia ter filho, sabe? Aí um anjo do Senhor chamado Gabriel, ele apareceu para Zacarias, marido de Isabel, né? Uhum. Aí ele falou para Zacarias que ele ia ter um filho, né? Que Isabel ia ter um filho. Só que como ele já estava de idade avançada, né? E ela também, eu acho que ele tinha uns 90 anos, sabe? Nossa. E ela estéreo, ele não acreditou muito, né? Aí deve que o anjo, como assim você não crê? Eu que venho da presença do Senhor lhe dá essa grande notícia e você não crê? Aí na época, o anjo falou para Zacarias, né? Que ele ia receber um filho e ia ficar mudo até que esse filho nascesse. Aí até que João Batista nascesse, esse pai dele, ele falava por gestos, sabe? Para as pessoas, ele perdeu a voz. Aí ele só voltou a ter a voz no dia em que João Batista nasceu. Aí quando João Batista nasceu, ele cresceu no deserto da Judéia, sabe? Certo. Foi onde ele cresceu. E lá no deserto, o que será que ele comia, né? Como ele era um homem de Deus, deve que ele comia pão, comia carne, deve comer as melhores comidas da época, certo? Certo. Errado. A Bíblia nos fala que ele comia gafanhotos e mel silvestre, sabe? Ô, louco, passava fome, coitado. Aquilo que o deserto dava para ele, né? Proporcionava para ele. João Batista. João Batista. E as roupas que ele usava, pra você entender melhor, era feita de pele de camelo, sabe? Eles matavam os camelos e usavam as roupas. Aí nós já sabemos os pais, né? Onde ele cresceu e o que ele comia. Mas então quem era ele, né? Assim, ao longo da história, né, já teve muitos profetas que falavam sobre que Jesus ia vir, sabe? Falavam pro pessoal que Jesus ia vir. João Batista, ele foi o último, sabe? Que pregava sobre a vinda de Jesus. João Batista ali, ele pregava sobre o arrependimento e o batismo. Aquelas pessoas ali que ouviam a pregação dele, ouviam suas palavras, eram batizadas. Aquelas pessoas que ouviam, né, e se arrependiam, eram batizadas, sabe? Para ter, digamos que, uma nova vida. Tipo assim, eu acho o João um grande cara de Deus, sabe? Mas o que será que Jesus achava dele? Em outra passagem, Jesus fala o seguinte sobre ele, ó. Em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, não há outro maior que João. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Fico pensando, como é que esse teve fica com os velhinhos, teve João Batista, né? É os velhinhos teve. Aí continuando, bro. João Batista ali, pra você conhecer melhor, ele pregava, né? Igual ele tava falando com o pessoal. Que vinha outro depois dele. Ele ficava pregando pro pessoal, E aquelas pessoas que ouviam essa pregação faziam pergunta para ele, né? Ia conhecer quem ele era. Tem uma pergunta que eles fizeram para ele uma vez que eu achei bem interessante, sabe? Que era a seguinte. Eles perguntaram para João, né? Como eles deveriam fazer para ter uma vida melhor? Pra você, Gabriel, o que você acha que a gente deve fazer para ter uma vida melhor? Seguir a Deus, né? Seguir a Deus? É. É quase igual João Batista, né? João Batista falou que para a pessoa ter uma vida melhor, a pessoa tinha que ajudar o próximo, ser justos uns com os outros e dizer a verdade, sabe? Ele falou, né, que naquela época Jesus ia vir e trazer o Espírito Santo para o povo, né? O dom do Espírito Santo. Aí que nós vemos, Gabriel, ó. Ele pôs-se a proclamar, depois de mim vem outro mais poderoso do que eu. E deu para nós entender um pouco, né? Em qual eu não sou digno nem me prostrar para ali, desatar-lhe a correia do calçado. Aqui nós vemos que ele é bem humilde. E aqui no versículo 8 fala: Eu vos batizei com água, ele porém vos batizará no Espírito Santo. Qual será que é a diferença desses batismos deles? O que significa? Assim, ó, o batismo deles é bem diferente, sabe? Qual que é o mais importante, né? O batismo de João só se via por seguinte: o batismo de João é assim, ó. Aquelas pessoas que ouviam a pregação dele, né, e se sentia arrependida e quisesse batizar, aqueles pecados que aquela pessoa tinha, digamos que sumia, sabe? Aquela pessoa parava de deixar de ter o pecado.
ao ser mergulhada, né, ela deixava sua vida pecadora para trás, e ao ser erguida, ela dava, digamos que, ao ser erguida, né, ela, digamos, começava uma nova vida para Cristo, sabe, uma vida Certo. novamente. E o batismo de Jesus é como nos dias atuais, sabe, nos dá, digamos que, o Espírito Santo. Exemplo, o de Jesus não só tira os pecados como o de João tira, como nos faz ser herdeiros do reino do céu, sabe, dando o Espírito Santo. Eu te falei aquela hora, né, que através dos pecados de Adão e Eva, eles foram expulsos do céu, e os filhos que nascerem deles vão nascer aqui na terra, né, desprovidos da glória de Deus. Aí, ao ser batizado, nesse batismo nosso atual, nós recebemos o Espírito Santo, né, e se nós buscarmos a Deus, seguirmos os mandamentos, nós, digamos que abrimos nossa porta no céu, né, caso formos mortos, podemos cobrar nossa salvação. Sim. Deu para entender um pouco sobre o batismo de cada um? Deu. O de João é só sobre os pecados, né? Tira os pecados. O Jesus não só tira os pecados, Como abençoa, né? como você recebe tipo o Espírito Santo quando nasce, né? Passa a ser filho de Deus. Passa a ser filho de Deus novamente. E aqui fala, ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Imagine João batizando aquele pessoal lá e aparece o Filho de Deus para ele batizar, sabe? Então, gente. João Batista. Deixa eu ver aqui. E eu acho que em outro texto bíblico fala assim que João, ele não quer ser batizado por Jesus. Ele não quer batizar Jesus porque ele fala assim, né? Como eu preciso do seu batismo e tu vem a mim. Sabe? Que João precisava do batismo de Jesus. Ele não queria batizar Jesus, sabe por quê? É porque o batismo de João era para tirar os pecados. Jesus não tinha pecado, sabe? Então, Jesus era santo. Aí não precisava batizar. Só que aí Jesus foi batizado, né? Mas por que será que Jesus foi batizado? O que fala que Jesus foi batizado? Você não precisava. Em outra passagem, Jesus fala o seguinte, Gabriel. Ô João, deixe por agora, que me convém cumprir a justiça completa. Ele queria, digamos que, dar um exemplo, sabe? De como a gente deve fazer. Já pensou alguém perder a salvação porque não batizou? Não batiza, sabe? Ah, Jesus não batizou, eu também não vou batizar, sabe? Então, para dar exemplo, né? É dar exemplo. E aqui em outro versículo 10 fala, no momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e desceu o Espírito em forma de pomba sobre ele. Fala um pouco aqui, tá bom, nesse versículo? Aqui, ó, aqui nós vemos que Jesus já tinha batizado, né? Quando ele estava saindo da água, o que significa esse batismo de Jesus, né? Significa que ali ele está começando sua missão, né? Com um servo sofredor. A partir daquele momento ele vai fazer a vontade do Pai, sabe? Ser o Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo, sabe? Quando morreu na cruz por nós. Certo. E aqui fala que João viu o céu se abrir, né? E o Espírito em forma de pomba descer sobre ele. Que Espírito é esse? Como assim? Esse Espírito que desceu sobre Jesus era o Espírito que ele tinha desde plenitude, sabe? Desde o começo de tudo. Ele tinha o Espírito dele lá, depois ele veio para a terra, sabe? Esse Espírito tornou aí nele. Deu para compreender um pouco? Era o Espírito que ele tinha desde o começo e voltou para ele. E ouviu-se dos céus uma voz, tu és meu filho muito amado, em ti põe minha afeição. Em outras passagens, Gabriel, nós vemos que Jesus e Deus, eles tinham uma grande relação entre eles, sabe? Eles buscavam muito um ao outro. Jesus a todo tempo estava orando, né? Conversando com o Pai. Então, e Jesus fazia a vontade de Deus, né? Então não tinha porque Deus não gostar de Jesus, né? Seu filho. E em outras passagens Jesus fala também que o Pai gosta tanto dele porque ele é um bom pastor, sabe? E ele dá a vida dele pelas ovelhas. Tá bom aqui.